o Brasil lidera o uso do ChatGPT, com 1.600 perguntas por segundo. Mas isso tem também aquele lado negativo, né? Será que é preguiça? Será que é menos inteligência? Não sei. A Rayane Novaes, que está ao vivo aqui chegando no nosso programa, vai responder essa dúvida que a gente tem. Será que isso é bom ou ruim, hein, Rayane? Boa tarde para você. Boa tarde, Jordevar, a você e a todos que nos acompanham. Pois é, será que é preguiça? Será que é, digamos assim, a vontade de pegar tudo pronto? Ou será que é questão de tempo, para aproveitar esse tempo que todo mundo anda tão corrido, né? Tempo ficou uma coisa assim tão preciosa, ninguém quer perder. Mas olha, Jordevar, para responder a sua pergunta, ninguém melhor do que Julena Normando, especialista em comunicação e inteligência artificial. Julena, seja bem-vinda ao TJ Goiás. Explica pra gente qual que é a preocupação hoje desse uso excessivo, né, da inteligência artificial, em especial o ChatGPT, que é a plataforma que as pessoas mais conhecem. Qual que é a preocupação? Boa tarde para você. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. É uma alegria estar aqui contigo. Bem, acho que a maior preocupação é a gente aprender a usar. Então tem duas coisas que a gente não pode esquecer, que é uma máquina. Então a gente está conversando com um algoritmo, porque às vezes as pessoas antropomorfizam, ou seja, elas atribuem características humanas a uma fórmula matemática, a uma máquina. Isso é muito sério porque isso pode inspirar confiança e não é bem assim, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é aprender a usar. Então aprender que é uma ferramenta. E aí nesse caso aprender as limitações, aprender as potencialidades, tudo isso que você falou faz sentido. Então pode ser sim que a gente fique mais preguiçoso e aí porque ela facilita e aí a gente coloca ela num lugar bastante perigoso, aquele lugar de repente tomar decisões por a gente ou ter ideias por nós, né? Então a gente tem que separar muito bem o que é humano, o que é maquinal e de fato ir aprendendo a usar. A IA é a tecnologia que mais teve adesão mais rapidamente na história. Então de fato a gente está aprendendo a trocar o pneu com o caminhão andando e é muito perigoso, porque às vezes se a gente terceiriza o que a gente tem que fazer, coloca a IA para fazer primeiro, já começa perguntando e não como uma ferramenta de suporte, pode acontecer o que esse estudo do MIT indicou, a MIT com a Microsoft, o que eles chamam de dívida cognitiva. Isso já acontece com a gente com tecnologia. Não sei você, mas eu sou um pouquinho mais velha. E a gente sabia número de telefone de cor, a gente sabia chegar nos lugares. Hoje em dia a gente sabe muito menos, porque a gente deixa a tecnologia cuidar disso. E quais são os pontos positivos, Julena? Porque grande parte dos profissionais hoje já utilizam a ferramenta, só que muita gente ainda tem um certo preconceito, não querem que as pessoas saibam, fazem de forma escondida. Até que ponto isso é saudável? Eu acho que a gente está ainda, todo mundo amadurecendo, aprendendo a usar, né? Então é um processo. E a gente está meio que no início disso. O boom foi 2023, né? Então, respondendo a sua pergunta, a questão ética ela é bem complexa, mas eu acho que aí chega para ficar como uma tecnologia. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham medo da foto digital, porque ela era manipulável, isso e aquilo, e a gente foi aprendendo a usar e ela ocupou o seu lugar. Então eu acho que é ter preocupação com a agência, então de fato o que é meu, o que é da máquina, e deixar isso muito claro. Eu usei a IA até aqui, eu usei a IA para isso, porque uma coisa é fazer com a IA, outra coisa é colocá-la para fazer por nós, e isso é muito mais sério. No caso nosso, da imprensa, no caso até mesmo das pessoas profissionais de saúde, é colocar ela mesmo como uma ferramenta, como um insight. Então o erro das pessoas é pedir que ela faça primeiro, é isso? Eu acho isso a parte mais perigosa, eu nem sei se é o erro. Quando a gente estuda comunicação, a gente sabe que ideia é texto. E no Brasil, o que a gente mais tem pedido para o ChatGPT é para criar texto. E aí eu acho que isso é perigoso, né? E outra coisa, a inteligência artificial, ela alucina. Ela é programada para te entregar uma mensagem, para te entregar uma resposta. Não significa que essa resposta está certa. Então, na medida em que a gente vai confiando muito, vai diminuindo o senso crítico e vai acreditando que aquilo é verdade, isso é muito perigoso. Na saúde, tem gente conversando como se fosse um terapeuta. E isso é muito sério, porque a gente coloca uma credibilidade, uma autoridade, uma agência, sabe assim, um poder. A gente atribui a ela um poder que ela não tem. A gente não pode esquecer. É uma fórmula matemática. Julena, e para os pais, como acompanharem os filhos a não deixar a inteligência artificial tomar conta do aprendizado? Pergunta de milhões, né? Aprendizado acho que é a terceira, se eu não estou enganada, a terceira no Brasil, terceira
terceiro modo, né? O terceiro maior uso. Então, eu acho que o letramento, que é quando a gente fala que é aprender a usar, tem que vir nos pais e também das crianças, né, e tal. Agora, é claro, eles já entram no mundo com essa tecnologia. Para eles, provavelmente, vai ser mais fácil. O maior desafio, na minha opinião, é explicar o que é ser humano. Entende? Sobre criatividade, sobre empatia. Isso a máquina tenta simular, mas ela jamais vai ter. Então eu acho que é a gente entender primeiro pra gente, para depois a gente conseguir orientar. E a ideia tem que ser nossa, ela é suporte. Eu acho que esse talvez seja o maior recado para essa manhã de hoje. Julena, muito obrigada pela participação conosco no TJ Goiás. Jordevar, volto com você aí no estúdio.